Pai, nós estamos orando em nome de Jesus e nós clamamos a Tua bondade, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor fale conosco, que a Tua unção seja derramada sobre a nossa vida, que Teu Espírito Santo ministre essa verdade ao nosso coração, que saiamos daqui não só como ouvintes, mas como praticantes da Tua palavra, e que a Tua palavra faça efeito em nossa vida, no nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Diminua o ar, por favor. Quem tiver com controle, diminua o ar, pode diminuir. Está muita pressão, pouca gente, muito ar ligado sem necessidade. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Do versículo 9 ao 11. Vou procurar aqui na minha Bíblia. Filipenses capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 11. Já encontraram? Vocês vão ler lá? Procure na Bíblia também, que é bom. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Entender a importância do nome de Jesus faz toda a diferença na nossa caminhada com Deus. Por toda a história, a gente percebe um esforço tremendo do inimigo para que nós não desfrutemos da autoridade que há no nome de Jesus. A gente vê na história da igreja que em muito tempo as pessoas tentaram diminuir o nome de Jesus. Até existem pessoas que pensam que Jesus é um nome inferior a Deus. Mas na verdade não, né? A palavra fala sobre Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade, que é importante entendermos isso. Mas não é sobre isso que eu quero falar exatamente da autoridade, do recurso inesgotável que a gente tem no nome de Jesus. Quando o cristão aprende a importância do nome de Jesus, ele começa a viver de uma maneira diferente. Ele começa a desfrutar do recurso, exatamente isso, do recurso que há no nome de Jesus. A Bíblia diz assim no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13 ao 15, diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Pode desligar esses aí, irmãos, faz favor. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus está ensinando sobre isso. Versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus ensina um princípio aqui importante, que em nome de Jesus, tudo que nós pedirmos a Deus, Ele nos fará. Amém? A Bíblia nunca ensinou a pedir nada a Deus em nome de Pedro, de Paulo, de Maria e de qualquer um outro. A Bíblia nos diz que o único mediador entre o homem e Deus é Jesus. E Ele está ensinando aqui aos seus discípulos que tudo que nós pedirmos a Deus em nome dEle, em nome de Jesus, nós vamos receber do Pai. Quando a Bíblia diz tudo, é interessante quando você vai no texto original e você procura entender o que está escrito ali, está dizendo tudo mesmo. Lógico que aqui nós encontramos na sequência do versículo 15 uma condição para dizer o que é esse tudo. Ele diz: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Um verdadeiro discípulo de Jesus guarda os seus mandamentos. Amém, irmãos? Pastor, a gente consegue ser perfeito? Não, perfeito você não vai ser, eu não sou, ninguém é. Mas a gente
se dedica, se esforça a caminhar na presença de Deus, a temer ao Senhor. E isso é uma outra coisa importante para aprender, porque temor ao Senhor não é medo de Deus, temor ao Senhor é reverência, respeito, é encarar a Deus como aquele que é santo, e Ele disse: eu sou santo e eu quero que vocês também sejam santos. E quando a gente fala santo, a gente tem a impressão de um santo. Mas aqui o Senhor não está falando isso. Ele está dizendo: eu sou santo e eu desejo que vocês sejam santos. Eu me separo e eu desejo que vocês se separem também do mundo e do pecado. Estão me entendendo até aqui? Tudo bem? Por que muita gente não consegue desfrutar da autoridade e do recurso inesgotável que há no nome de Jesus? Porque não se separa para Ele. Porque está vivendo uma vida um tanto lá no mundo, um tanto na igreja, tanto faz, não tem problema, não faz mal. Irmão, eu quero dizer para você o seguinte: o nome de Jesus é poderoso. Amém? O nome de Jesus é poderoso. Porque em nome de Jesus nós fazemos proezas, maravilhas. Em nome de Jesus nós clamamos ao Senhor, Ele nos responde. João 16, 23 diz assim: naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Jesus está ensinando que a gente pode pedir no nome dEle, que o Pai vai atender. Amém? Você já clamou o nome de Jesus alguma vez? Como é tremendo clamar o nome de Jesus. Eu já me deparei com tempestades, irmãos, coisas violentas. Levantar minha mão e clamar: em nome de Jesus, eu repreendo toda esta obra do mal. E a tempestade, eu estava aqui em Camporão, numa chuva de granizo violenta que estava acontecendo na cidade. Isso já deve fazer uns 8 anos ou mais. Mas o negócio ficou muito complicado. E eu estava na igreja de um pastor amigo meu, e quando começou a tempestade, eu levantei a mão e comecei a clamar. Irmãos, foi algo assim sobrenatural que aconteceu. Naquele instante, aquela violência cessou. Quantas pessoas eu já vi curada no nome de Jesus. Não porque a gente é alguma coisa, mas porque Jesus, Ele diz que quando eu peço no nome dEle, o milagre acontece. Então é tremendo quando você começa a desfrutar de um relacionamento com Jesus. Irmão, é bom pedir oração. A gente vem para a igreja e pede oração para alguém. Aí eu me lembro aqui, um irmão nosso que se converteu, que ele vivia de igreja em igreja, por aí, passeando e tal, nunca havia se comprometido com Jesus. E um dia eu estava falando: você sabia que Jesus pode curar? No culto de domingo à noite. E aí os irmãos ficaram, eu falei: tem alguém aqui que está enfermo, vem aqui para frente, eu quero orar por você. Eu orei por ele. Ele foi um dos que foram curados aquela noite. Ele foi curado de uma doença incurável e de uma outra situação que ele necessitava fazer uma cirurgia no ombro. E eu perguntei, orei por ele, perguntei: você sentiu alguma coisa? Eu senti que esquentou tudo aqui. E o que você não podia fazer? Eu não podia levantar o braço, era até aqui só e mais nada. Eu falei: então levanta o braço. Ele levantou o braço. Naquele momento ele começou a chorar, porque ele viu o poder que há no nome de Jesus. Amém, irmãos? E é tremendo poder servir a Deus. E eu quero então falar um pouquinho do que está em Atos no capítulo 3, porque as pessoas muitas vezes vão para Jesus com uma expectativa errada, com um propósito errado, mas o nome de Jesus faz muita coisa. Atos no capítulo 3, eu quero ler aqui Atos capítulo 3, versículo de número 6, diz assim: e disse Pedro, versículo 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, olha que coisa tremenda, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Por que, pastor, que tem horas que está escrito Jesus, e outra hora está escrito Jesus Cristo, e outros momentos está escrito Cristo Jesus? Então, no decorrer da Bíblia, você vai entendendo que naquela época o nome Jesus era muito comum, era como Antônio, como Pedro, como Paulo, como José.
nomes comuns. Existiam muitos Jesus na época. E na verdade a expressão Jesus é uma forma grega de Josué. Josué e Jesus é o mesmo nome. Josué em hebraico, Jesus em grego. Tanto um quanto o outro representam o nome Salvador, aquele que salva. E por que esse Jesus, ou Josué, que também era um nome comum, e então existiam muitos Jesus, por que esse nome? Porque tem Cristo, porque Cristo significa ungido. Então a Bíblia está preocupada em mostrar para a gente que Jesus não era qualquer um, ele era o ungido de Deus. Amém? Amém, igreja? Então ele é um nome, esse não era qualquer Jesus, não era clamar o nome de qualquer Jesus, era Jesus ungido, Cristo. Amém? Então Atos relata aqui exatamente Pedro dizendo: eu não tenho nada para te dar. Aquele homem que vivia esmolando na porta formosa, na porta da igreja, ele estava na porta do templo pedindo que alguém desse alguma coisa para ele. E Pedro olhou ele e disse: olha para mim. Ele olhou e falou: eu não tenho nada para te dar, mas o que eu tenho, e aí está a importância, irmão, o que é que nós temos no mundo espiritual? O que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele homem se colocou de pé. Jesus não é uma religião morta. Jesus não é alguém que a gente, como muitos se reportam a Jesus como mais um iluminado, mais um profeta. Jesus é uma pessoa importante na história. Tem muita gente que dá uma conotação a Jesus, menos a conotação que deveria dar, porque Jesus é aquele que é ungido por Deus, e no nome dele, coisas tremendas acontecem na vida das pessoas que se expõem a esse nome, o nome de Jesus. Pastor, eu tenho experimentado muita luta, muita dificuldade, muito problema. E qual é a postura normalmente nossa quando a gente está passando por dificuldade? Nos abater, ficarmos desanimados, ficarmos entristecidos, cabisbaixos. Existe um livro secular que diz: o corpo fala. Então o diabo pode ler minha mente, pastor? Não, o diabo não pode ler tua mente, mas pode ver tua reação. Uma pessoa abatida, normalmente, quando ela não tem fé em Cristo Jesus, ela se prostra, ela joga os ombros para frente, ela fica desanimada. Mas quando você começa a conhecer a autoridade que há no nome de Jesus, você não se entrega aos problemas, você reage no nome de Jesus. Amém? Como é que é reagir no nome de Jesus? É quando você começa a orar, e você ora e diz: em nome de Jesus, escuta aqui, Satanás, sai da minha frente, larga essa pessoa, sai dele, sai dela, sai da minha casa, sai da minha família. Irmão, deixa eu ensinar uma coisa a você importante. O diabo não tem paredes que impeçam o diabo de entrar em qualquer lugar. O diabo pode entrar aqui na igreja, o diabo pode entrar na vida de uma pessoa, o diabo transita onde ele quer. Aqui na igreja o diabo não entra. Entra sim. Jesus estava jejuando 40 dias e 40 noites. Quem se manifestou perto de Jesus? O próprio diabo. E Jesus disse, porque o diabo tentou Jesus, ele usou a palavra para repreender o maligno. Em outro momento você encontra na Bíblia um homem que sofreu muito, que passou muita dificuldade, muita perca, e o diabo se manifesta diante do Altíssimo, e ele fala para Deus, o Senhor fala para ele, na verdade: viste o meu servo? Então o diabo aparece na presença de Deus, ele vai na presença de Jesus, ele não vai entrar em qualquer lugar, entra na porta da tua casa, muitas vezes entra pela televisão, porque a gente não cuida, Entra. E agora como é que eu faço, pastor? O diabo entrou ali. Quantas experiências, irmãos. Um dia eu estava com a minha netinha. Vocês sabem que eu sou apaixonado pela minha neta,
Estava com a minha netinha, ela não parava de chorar. Sim, tinha poucos meses de nascimento. E eu sei o quanto é importante você ministrar sobre a vida de uma criança, botar a mão sobre ela, liberar uma palavra profética sobre ela, orar em nome de Jesus, abençoar a vida da criança. Papai, você que está aqui, você é sacerdote do lar, você tem que fazer isso, não é tua esposa não, você tem que ser homem, não é machão, não é homem de Deus. Não, lá em casa sou eu que mando, mulher cala a boca. Não, a gente não manda assim, a gente manda com a autoridade espiritual. E a autoridade espiritual, e a mulher se coloca debaixo da submissão ao marido, debaixo da missão do marido. O marido tem a missão de ser sacerdote do lar, homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Você que fica lá perdendo tempo, escuta aí você na internet, que gasta mais tempo no teu celular do que com a tua esposa, com a tua família. Você tem que ser sacerdote do lar, você tem que trazer a presença de Jesus para dentro da sua casa. Alguém pode dizer amém? Não sei porque eu estou indo para esse caminho, não tem nenhum assunto, mas a pastora Bernadette não era a mulher que é hoje. Eu discipulei a minha esposa, eu preguei para ela, eu me consagrei na minha casa, até ela se tornar a mulher que ela é hoje. Eu coloquei ela no ministério, eu identifiquei o chamado dela pastoral. Vocês olham assim, ai que bênção, mas eu paguei o preço. Eu não estou me exaltando não, irmão, estou dizendo que o papel do sacerdote do lar muda a história da família. Ninguém muda se não quiser. Mas a gente tem que agir como homem de Deus em casa. Amém? Glória a Deus. Quantas vezes eu estava dizendo que eu fui orar pela minha netinha, ela não chorava. Daqui a pouco eu já entendi no mundo espiritual o que estava acontecendo, repreendi aquele demônio. 2 segundos, eu vi 2 coisas acontecer. O vulto saiu de dentro dela, um vulto preto, saiu. E ela, na hora, se acalmou. Descansou e dormiu. Não era cólica, não era nada disso, era demônio atuando na vida da criança. Como é que você repreende os problemas na casa? Não, eu vou pegar lá e vou resolver tudo na briga. Não, irmão. É na oração, é na intercessão, é no nome de Jesus. Sabe por que o diabo leva o crente a pecar? Para ele perder a perspectiva de quem está dentro dele, quem mora no coração dele. Jesus mora aí dentro da sua vida. Ele quer se manifestar através da sua vida. Amém? Então o nome de Jesus pode curar. E cura. Olha o versículo 7 para você ver. E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo os seus pés e artelhos se firmaram. Amém? Glória a Deus. O nome de Jesus traz fé. Atos no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Porque no nome de Jesus, aquele homem foi curado. No nome de Jesus, ele recebeu fé para ser curado. Amém, irmãos? Sabe, você realmente tem fé em Jesus? Porque muitas vezes a gente diz que crê no Senhor, mas é um crer intelectual que não muda nada, nem a vida da gente. Porque aquela pessoa que entende quem é Jesus, se você conhecer a Jesus de fato, a tua vida vai passar por um processo de mudança. A gente não está falando nada de religião, irmão. Religião não muda ninguém. Religião cria pessoas religiosas. Tem pessoas que são ótimas pessoas religiosas, mas não têm fé sobrenatural para mudar nada, nem na sua vida. Imagina na vida daqueles que o cercam. Quando você desenvolve intimidade com o Senhor, num relacionamento espiritual, onde que você se entrega a Jesus, onde Ele começa a governar a tua vida. E como é que você sabe se Jesus está governando ou não a tua vida? Pela sua maneira de viver.
pela sua maneira de agir. Porque a gente não faz força para mudar. Quando Jesus está operando dentro da nossa vida, quando Ele está dentro do nosso coração, nós simplesmente fluímos segundo aquilo que está acontecendo de dentro para fora. A Bíblia diz: rios de água viva fluirão do seu interior. Você imaginou? O que é esse rio de água viva? O que é isso, pastor? É quando de repente você percebe que algo está acontecendo dentro de você, o Espírito Santo está fluindo na tua vida, você sente a presença de Deus com facilidade. Essa manifestação, esta fé sobrenatural. Porque tem horas que a nossa fé parece que está esgotada, está fraquinha. Vamos lá? O nome de Jesus tem poder. Atos capítulo 4. Estou lendo alguns versículos aqui. Versículo 7 diz assim: E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? A cura daquele homem. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que está são diante de vós. Que coisa tremenda! O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E é interessante que muitas vezes o crente não se dá conta disso. Ele nem conhece o nome e nem conhece o dono do nome. Ele simplesmente acha que de repente, vai cair uma coisa lá do céu. Me dá licença, eu vou tomar um pouco dessa água aqui. A pessoa fica pensando muitas vezes que, por acidente divino, como se os deuses gregos fossem se manifestar e cair lá uma sorte na sua vida. Não é assim que funciona. O cristão, o filho de Deus, o nascido de novo, aquele que já conhece Jesus, ele se manifesta, ele se posiciona, ele declara: em nome de Jesus seja curado, em nome de Jesus seja liberto, em nome de Jesus seja abençoado, porque ele sabe o poder que há no nome de Jesus. Quando o homem, quando uma mulher começa a descobrir o poder que existe no nome de Jesus, ele começa a clamar o nome de Jesus, as coisas começam a acontecer de modo diferente. Coisa mais fácil que tem, e qualquer um faz, brigar. Qualquer um sabe como se destemperar. Agora, precisamos aprender de verdade a invocar o nome de Jesus, que tem poder para libertar, para curar, para salvar, para transformar a vida da pessoa. Amém? Em Atos 4:12, ainda em Atos 4:12, eles estão declarando: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Irmão, eu vou falar isso aí com muito respeito, muito respeito. A Bíblia está dizendo que não existe nenhum nome debaixo da terra que possa salvar, a não ser o nome de Jesus Cristo. Amém? Nenhum nome. Mas a tradição da igreja é a tradição da igreja. A palavra de Deus é a palavra de Deus. O apóstolo Pedro, que é dito, isso não é fato, como o primeiro apóstolo da Bíblia, ou da igreja, o primeiro papa da igreja, isso não é verdade, isso não procede, não está na Bíblia isso.
Porque apóstolos existiram muitos apóstolos, os 12, mais um tanto deles, Barnabé o apóstolo e tantos outros apóstolos que você encontra na Bíblia. Aqui fala que Pedro, e não existe relato oficial que Pedro tenha ido a Roma, mas este Pedro está dizendo, considerado como o primeiro apóstolo, o primeiro papa, está dizendo que este Pedro está dizendo que não existe salvação em nenhum outro nome. Então não tem. Por quê? Porque o único que morreu e ressuscitou foi Jesus o Cristo. Por que ele morreu? Ele morreu por conta do meu pecado, do seu pecado. A Bíblia diz que ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Ele já pagou todo e qualquer preço que pudesse ser pago, para que eu e você pudéssemos ter perdão dos pecados, salvação da nossa alma. Olha aqui Atos 2, 21. Eu estou lendo só Bíblia, irmão, para não ficar você pensando coisa que não deve. Atos 2, 21 diz assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês estão lendo aí? E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor, e esse Senhor aqui, a letra maiúscula, não é qualquer Senhor, está se referindo a Jesus, o Cristo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é o nome de qualquer outra pessoa. Glória a Deus pela palavra do Senhor. O nome de Jesus, ele traz a presença de Deus. Olha que coisa, Atos ainda 14, 13 e 14. Atos 4, perdão, 13 e 14. Diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha, irmão, deixa eu fazer uma observação. Quem anda com Jesus denuncia. Amém? Quem anda com Jesus fica parecido com Jesus. Em alguma instância, em algum momento, você denuncia que você é dele. Amém? Tem gente que se espanta, né? Acaba conhecendo, mas você é crente? Como? Ele é frequentador de igreja, é membro até de igreja há muito tempo, mas ainda não andou com Jesus. Andar com Jesus não tem nada a ver com andar com igreja. Sim, faz parte andar na igreja, mas você só consegue andar livre, sendo um servo na casa do Senhor, quando você aprendeu quem é Jesus na sua vida e você anda com Jesus. Você está me entendendo bem o que eu estou dizendo? Glória a Deus. Vamos lá, então versículo 13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e de João, informados de que são homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Versículo 14. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer contrário. Sabe o que é isso? Quando o nome de Jesus se manifesta, acontece o que tem que acontecer, e ninguém pode contestar aquilo que aconteceu, porque o nome de Jesus faz isso, ele traz a presença de Deus. Como é que você vai questionar? Não, ali não está a presença de Deus. Mas a pessoa que foi curada podia dizer com toda a certeza do mundo: eu fui curado por Jesus. Você já foi curado por Jesus alguma vez? Eu já fui curado por Jesus. Ah, irmãos, eu tive uma experiência. Eu tive uma centena de experiências. Eu fui acometido de sinusite gravíssima. Eu andava, quando pisava o calcanhar, aqui assim me doía completamente. Fui na igreja, eu falei: já sei o que eu vou fazer. Vou pedir para o pastor orar por mim. Eu orei, ele orou por mim, fui para casa. No dia seguinte, quando eu levantei, eu fui fazer a minha higiene. Tudo aquilo de sinusite que estava em mim, aquilo saiu tudo. Eu fui completamente curado. Eu havia mudado para Curitiba recente.
Saí de uma cidade muito quente para uma cidade que eu peguei o inverno. Saí de Londrina para ir para Curitiba. Peguei lá pneumonia, mas uma pneumonia gravíssima. Fui para tomar medicamento, um monte de coisa, nada. Cheguei lá, pastor, ora por mim. Pastor orou por mim. E eu sabia que eu já tinha recebido a cura. Em pouquíssimos dias, desapareceu todo aquele sintoma de pneumonia. Completamente curado. Eu já tive em lugares orando por pessoas. Há não muito tempo atrás, fui aqui no hospital orar por uma pessoa. O familiar olhou para mim e disse: obrigado por ter vindo orar, pastor. Orei com aquele homem, ele entregou a vida a Jesus, ministramos com ele, e a pessoa disse: pastor, estou esperando a hora, está tomado de câncer. Falei: tá bom, vou embora. Dali uns 2, 3 dias me mandaram mensagem: recebeu alta. Você fica pensando, como é que é isso? Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A glória dele é para ele, não é para homens. Glória a Deus. No versículo Atos 4, 15 e 20 diz assim, eu vou ler todo aqui. Todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens, porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar, mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los rigorosamente, para que não falem mais neste nome a homem nenhum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Olha a preocupação do inimigo para que o nome de Jesus não seja proclamado. E chamados disseram que absolutamente não falassem e ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Diga comigo, glória a Deus. Quando você serve a Jesus, é interessante que o inimigo da nossa alma sempre, isso é uma estratégia antiga do diabo. Quando você começa a servir a Deus, se envolver com o Senhor, ele vai usar uma ferramenta chamada medo. Medo de perder o emprego, medo de perder os amigos, medo de que não dê certo, medo que você vai perecer. Mas o nome de Jesus é proteção. No nome de Jesus você é protegido, você é guardado. Porque se o Senhor não guardar a sua vida, se Ele não te proteger, em vão vigiam a sentinela. Se o Senhor não guardar a tua casa e não te prosperar, em vão trabalham as pessoas. Nós precisamos entender que no nome de Jesus, quando nós decidimos servir ao Senhor, a nossa vida é completamente mudada e transformada. Eu vi o diabo já trabalhar inúmeras vezes, botando medo nas pessoas. Você está precisando de proteção? Clama pelo nome de Jesus. Amém? Jesus, me cobre com teu sangue, me protege, me guarda, me livra, Senhor. Estou aqui pensando se ele conta esse testemunho ou não, mas eu vou lhe contar. Meu filho foi ameaçado de morte quando ele estava desviado. Tentaram matá-lo, inclusive. E ele veio desesperado: pai. Eu disse: você crê no nome de Jesus? Você crê que o teu pai é um servo de Deus? Ele disse assim: eu creio, pai. Mas estava desviado. Então, a pessoa que deseja matá-lo, se ela não se converter,
ela não vai cumprir o intento dela. Foi uma palavra firme. E eu disse, em nome de Jesus, nenhum mal vai lhe acontecer. Passaram-se alguns dias, e essa pessoa era uma pessoa muito complicada. Entrou numa situação lá e perdeu a própria vida. Aí meu filho olhou para mim e falou, sem Jesus não dá, né, pai? Não dá. No nome de Jesus, irmãos, os milagres acontecem. O versículo 29 ao versículo 31 diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do seu Filho, do teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Amém? Sabe por quê? Porque no nome de Jesus, os milagres acontecem. Você precisa de um milagre? Sim ou não? De verdade? Talvez o maior milagre que a gente necessita em todo começo de caminhada na fé é entregar a vida para Jesus, é Jesus nos receber. E depois a gente começa a crescer na fé e começa a ver Deus trabalhando, operando milagres, transformando a nossa vida, mudando a nossa história. Eu queria convidar você a ficar de pé. Nós já vamos orar. Se você precisa de um milagre, eu queria que você colocasse a mão na altura do seu coração com fé, crendo no nome de Jesus. Primeiro você vai repetir comigo, diga assim: Senhor Jesus, eu me coloco na tua presença, eu abro o meu coração, eu te convido, Senhor, a governar a minha vida. Eu peço perdão pelos meus erros e pecados, e eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Agora, Senhor, crendo que Tu és Jesus, o ungido de Deus, em Teu nome, eu repreendo todo o mal da minha vida, da minha família, do meu corpo, em nome de Jesus. Diga mais forte: em nome de Jesus, eu ordeno agora que o mal seja freado, que a obra do diabo seja freada. Eu ordeno agora, no nome de Jesus, que as portas que estão fechadas sejam abertas. Em nome de Jesus, eu repreendo toda enfermidade da minha vida, todo espírito de enfermidade que tem atuado na minha vida. Eu ordeno em nome de Jesus, vai embora agora mesmo. Sai da minha casa, sai da minha família, sai dos meus queridos, em nome de Jesus. Não importa se estão perto ou se estão longe, eu ordeno em nome de Jesus, seja curado, sejam libertos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Sabe o que você acabou de fazer? Essa é uma das coisas mais importantes na vida do cristão, é saber a sua posição em Cristo. Eu vou dar uma dica para você, quando você estiver meio assim, meio apagado, meio borocochô assim, que a tua fé está meio capenga, você coloca a mão sobre o seu coração e diz: em nome de Jesus, eu repreendo toda a frieza espiritual. E começa a clamar: em nome de Jesus, em nome de Jesus, vem sobre mim, Espírito Santo, em nome de Jesus, restaura a minha fé, em nome de Jesus, muda a minha visão do reino de Deus, em nome de Jesus, eu quero ser cheio da presença do Senhor. Você tem que começar a clamar, não seja passivo, não fique com a boca calada. Deixa eu ensinar uma coisa para você simples. A Bíblia diz: e disse Deus, haja luz. E tudo o que ouve pela declaração do Eterno. Estão me entendendo? Toda a criação foi gerada por uma palavra. Eu quero dizer para você que em nome de Jesus,
você tem que gerar os milagres na tua vida. Em nome de Jesus, você tem que estabelecer mudanças na tua casa, nas tuas finanças, nos relacionamentos. Em nome de Jesus, você vai libertar pessoas. Algumas pessoas, irmãos, são de coração extremamente endurecido, então você vai ter que guerrear mais, aí você vai ter que declarar em nome de Jesus, seja salvo, em nome de Jesus, seja liberto, em nome de Jesus. Demônio, você que está amarrando essa pessoa, solta ela, em nome de Jesus. Você tem que orar com autoridade, irmão, com ousadia, em nome de Jesus, amém? Você foi abençoado essa noite? Essa palavra serviu para a sua vida? Em nome de Jesus, Senhor, eu quero mudar. Muda, Senhor, muda quem eu sou, muda meu caráter, meu coração, minha mente, meu espírito, muda, Senhor. Você pode orar por você? Claro que pode. Para encerrar, meu Deus, eu tenho 2 minutos ainda. Tem muitas vezes que existe um lugar onde Satanás ataca muito as pessoas, na mente. Então, a mente da gente condiciona muitas vezes nosso físico, nosso organismo. Então você tem que botar a tua mão na tua cabeça e em nome de Jesus você faça autolibertação. Eu repreendo a preguiça, o desânimo, eu repreendo a depressão, eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a tristeza, eu repreendo a apatia espiritual, eu repreendo a frieza da minha vida. Agora mesmo, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus. Você tem que praticar isso, amém? Não precisa berrar, não precisa gritar, não precisa nada disso, mas se posicione. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus, amém? Glória a Deus.